Quero falar algo para você que Deus colocou no meu coração hoje. E Deus tem uma palavra na minha vida. Há mais ou menos 10 anos eu carrego uma mensagem de esperança dentro do meu coração, né? Rapidamente eu quero falar sobre a Bíblia, mas eu preciso falar algo sobre a minha vida para você entender aquilo. Pode tocar, banda, não deixa eu no ar não, pelo amor de Deus. Ó, e sempre escala menor para dar emoção na galera, tá? E diferentemente do pastor Rony, Ismael, eu não sou filho de pais evangélicos. Na verdade, meu pai é pastor de igreja, mas a minha mãe, infelizmente, ela nunca frequentou a igreja. E minha mãe trabalhava numa casa para maiores de idade. E eu sou fruto fora de casamento, de um pastor que traía a mulher, e teve eu fora do casamento. Então eu cresci num contexto de família longe da igreja. Minha mãe odiava crente. E o único crente que minha mãe gosta, aparentemente, é de mim, né? Que sou pastor, e ela me respeita muito. Mas eu cresci totalmente fora de um contexto espiritual evangélico. Eu tive todas as dificuldades que um garoto sem Cristo tem. Pobre, feio, tudo aquilo que você conta de triste, eu vivi. Mas aos 14 para 15 anos, numa sala de aula, eu conheci Jesus. Eu sou músico desde criança, fui músico profissional, sou músico, sou contrabaixista. E eu sempre gostei muito de música. E na escola onde eu frequentava, pegaram o violão uma vez na aula vaga e começaram a tocar um violão. E umas canções antigas, né? E aquilo me chamou a atenção, porque a minha vida era tão triste, a minha vida era tão sofrida, o meu contexto de história era tão horrível, querido, que aquilo me chamou a atenção e aquilo começou a mover o meu coração. E aquilo me fez me aproximar de Cristo. E aos 14 anos, para 15 anos, eu fui escondido para a igreja evangélica a primeira vez na minha vida. Dia 8 de agosto de 1998, foi quando eu coloquei o pé numa igreja evangélica, a primeira vez na minha vida. E eu tive que ir escondido da minha mãe, por motivos óbvios, né? E eu lembro que estava tocando uma canção aquele dia. Eu não sou cantor, infelizmente, meu sonho era cantar, mas se eu cantar você vai embora. E a canção era em Ré maior, uma canção muito antiga que falava Veja o Senhor, né? Que o Ronken ele cantava, o Ronquenol ele cantava, chamava uma canção Veja o Senhor, exaltado em adoração. E eu lembro que foi o primeiro contato que eu tive com uma música cristã. E aquela canção falava sobre o céu. Era uma canção que deslumbrava o céu, o trono do Senhor. E aquilo mudou a minha vida. Então esse é o contexto da minha história. E ali eu comecei a seguir firme os passos de Jesus. E ali eu batizei escondido da minha mãe, porque se ela soubesse, meu Deus do céu. E ali eu comecei minha caminhada com Cristo. E eu comecei a caminhada e vou crescendo. Consegui casar. Em 2007 ou 2007 casamos. Eu ia falar 2008, mas não era, 2007, só para ver se você estava sabendo. E nós tivemos uma filha chamada Luísa. E o nosso casamento abençoado, tivemos outro filho chamado Miguel, que está na casa da avó dele hoje. E a Luísa mora com Deus há 9 anos. E aos praticamente 8 anos de idade, o Senhor recolhe a Luísa. Põe a foto dela para mim, por favor, irmã. Aos 8 anos de idade, o Senhor recolhe a minha filha, que ia fazer 8 anos. A Luísa não tinha doença, a Luísa ela não tinha problemas. Quando as pessoas mas ela tinha algum problema. Essa é a minha filha que mora com Deus há 9 anos. Essa foto foi praticamente alguns meses antes de ela falecer. E naquele momento eu tentei entender o que Deus tinha para a minha vida, porque a Luísa faleceu praticamente nos nossos braços. Hoje eu consigo falar sem chorar, porque são 9 anos contando o testemunho. E a última frase da minha filha para nós foi: Pai, por favor, não deixe eu morrer. Enquanto ela agonizava, ela falava: Pai, não deixe eu morrer. E aí você percebe que você não tem controle sobre a vida e a morte. Você percebe que o seu carro novo não vai ajudar. Você percebe que a sua casa é bonita, amém, querido, mas não vai mudar aquilo que Deus quer. Seu tênis, seu dinheiro, sua vaidade, sua canção, sua igreja, seu ministério. Porque quando Deus tem algo para mudar a sua história, Deus vai cumprir. Mas eu vou ler 2 textos aqui. Aguenta que pastor da Lagoinha lê a Bíblia, amém? Fica tranquilo. Mas sabe qual é o problema da igreja? Nós estamos criando bancos celestiais. É uma reunião de pessoas para ver aquilo que Deus pode me oferecer, porque se Ele não oferecer, eu não venho.
Se Deus tirasse tudo que você tem hoje, você continuaria amando a Deus da mesma maneira, querido? Se Deus arrancasse aquilo que você mais ama, Ele seria o mesmo Deus na sua vida? Às vezes eu penso que nós estamos fazendo reunidos, somos um grupo de pessoas singulares. É tudo sobre eu, mas nada sobre nós, querido. Nós estamos reunidos aqui, querido, porque não é sobre eu, é sobre nós. A igreja não é uma comunidade de pequenos eus, mas é em nós, é através de nós que Deus vai se mover. Então não é aquilo que eu adquiro no banco celestial, mas é o quanto me torno aquilo que a Bíblia diz. Porque quando a Luísa morre, querido, dinheiro nenhum pode trazê-la de volta. Ela não conseguiu respirar com todo o dinheiro do mundo. E aí eu tive duas situações na minha vida. Ou eu seguia em frente, ou eu parava com tudo e questionava a Deus da minha infância difícil, uma infância desgraçada, uma mãe louca, pobre. Eu podia sentar e me lamentar numa guia de calçada e ali acabar a minha própria vida. E estava tudo bem, porque só quem passa sabe o que eu estou falando. Mas nessa noite eu quero encorajar você a viver o sobrenatural. O Senhor não chamou você para sentar num banco e fazer parte de uma história de alguém. Deus chamou você porque há propósito na sua vida. Marcos capítulo 4, verso 35. Dá um sorriso, pelo amor de Deus. Que igreja bonita, pastor. E hoje é Santa Ceia na minha igreja, né? Eu vim aqui servir vocês, ó. Abandonei a igreja, falei, aqui eu não volto mais. Ô povo difícil. Mas eu fiz 2 anos só, estou quase entregando a igreja. Já fiz o culto lá de manhã, lá temos 2 cultos ao domingo. Eu estava vendo na câmera aqui, a igreja está linda. Segue lá depois, Lagoinha Rio das Pedras. Marcos capítulo 4, verso 35, diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra margem. Vou repetir, presta atenção em mim, não disperse. E naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse: Passemos para outra margem. Abra por favor Mateus capítulo 14. Dá um sorriso, pelo amor de Deus, querido. Já foi chamado de Guilherme. Mateus capítulo 14, verso 22. Olha o que esse texto diz. É Jesus dando uma ordem, diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante. Nós temos 2 textos aqui muito parecidos, textos conhecidíssimos. 2 textos que falam o contexto de os discípulos entrarem no barco. Quem lembra? É uma tempestade. A primeira de Marcos, Jesus estava dormindo na popa. Em Mateus 14, eles estavam sem Jesus, mas Jesus foi caminhando até eles. Quem lembra desses textos? Quem lembra? Mas o que eu quero atentar a você nessa noite é a ordem que Jesus dá para que a nossa vida nunca mais seja a mesma. E os 2 capítulos, eles começam praticamente da mesma forma. É Jesus operando milagre a tarde inteira, Jesus pregando, Jesus ensinando as boas novas. O tempo todo os discípulos estavam vivendo aquela verdade com Jesus, amém? E aí chega no final da tarde, então Jesus dá uma ordem, nos 2 capítulos que nós lemos, para que os discípulos pegassem e fossem para o outro lado. Queridos, e quando você começa a estudar o texto, os 2 textos, você vai ver que houve uma tempestade no meio do caminho, né? E aqueles marinheiros que eram profissionais do mar, eram profissionais da água, entraram em desespero as 2 vezes que foram açoitados pelo vento. Eles entraram em desespero. Mas sabe o que você tem que imaginar para as nossas vidas hoje? É que eles tiveram uma tarde com Jesus, eles estavam tendo uma vida com Jesus, e quando precisaram exercer a fé, quase desistiram. Qual é o tipo de fé que nós estamos professando aqui nessa noite?
Será que eu creio de verdade, ou eu creio até onde o meu pé alcança? Ou eu me jogo para aquilo que Deus tem, ou eu sou uma farsa. Deus não se agrada da sua falta de fé. Há muitos pastores liberando chaves hoje, e as pessoas vivem de chaves liberadas, mas o reino dos céus, a única chave é a palavra, e é através da palavra. Olha para mim. Nós falamos evangeliquez, nós cantamos canções, nós nos reunimos em orações, e como o Rio das Pedras, o povo aqui enche a paciência do pastor que quer orar, chega no dia de oração, não aparece ninguém, é igual lá. Porque a nossa fé hoje é conveniente daquilo que está ao nosso alcance, mas só vive o sobrenatural aquele que entende o envio do Senhor, confia, sabendo que vai chegar do outro lado. Mas sabe o que me entristece? Como pastor de igreja, eu vou falar. Você prega, você ora, você dá vida, você prega que Jesus vive, reina, breve voltará. E aí, semana que vem, a pessoa vem: pastor, mas eu não consigo. Pastor, mas eu estou com dúvida. Será? Eu falo: que Bíblia que eu estou pregando, que a pessoa não está entendendo. Um bando de crente mimado, querendo ouvir conto da carochinha, vivendo uma vida vazia, promíscua, cheia de mentira, e querendo pregar, cantar canções na praça, evangelizar que Jesus vive, se nem você acredita de verdade. Nós fazemos folhetos: Jesus te ama, cara. E na primeira tempestade você fala: pai, cadê o Senhor? Nós pregamos com a nossa vida. A verdade que nós cremos é a verdade que vai alcançar o Laranjal Paulista. Pode entregar folheto, amém, está tudo bem. Mas eu garanto que as pessoas olhando para a sua vida, o tipo de fé que você tem, é o que vai atrair a pessoa para Jesus. Você é a Bíblia que as pessoas têm acesso, igreja. Mas até quando nós vamos ser uma farsa? E olha que profundo, Marcos 4:35. Jesus disse: passemos para a outra margem. Jesus está dando garantia que eles chegariam do outro lado. Mas a tempestade que acontece no meio do caminho, ninguém quer testemunhar em cima do altar. Nós queremos subir no altar e testemunhar que nós trocamos de carro, que nós pagamos a conta, mas eu não vejo ninguém subindo no altar testemunhando: queridos, cortaram a minha luz, mas Jesus vive. Porque nós queremos expressar a nossa fé só quando dá tudo certo. E olha para mim, existem tempestades para a sua vida, sim. Para de ser medroso. Há uma palavra sobre a sua vida, há uma profecia sobre a sua casa. Pastor nenhum vai fazer por você aquilo que você tem que crer. Ou você se joga, ou você para hoje. Passemos para o outro lado. Jesus ordenou que eles fossem. Há uma ordem para a sua vida. Você não está sozinho. Se precisar andar na água, Jesus vai andar. Acalmar a tempestade, Ele vai acalmar. Você dá um glória a Deus hoje, mas e amanhã? Se Deus tirar tudo que você ama, Ele vai continuar sendo Deus na sua vida, igreja. Desperta, se convertam. Nós somos um ajuntamento de pessoas bonitas para a sociedade. Mas o que a sociedade precisa é um ajuntamento dos santos, que professam a fé com a sua própria vida. Jesus vive, reina e breve voltará, igreja. É na fila, é quando eu não estou aqui. Eu brinco na igreja que o nosso culto, na verdade, é entre um domingo e o outro. É o que eu faço durante a semana, que expressa aquilo que eu tenho buscado. Quando ninguém te vê, é ali que você vai revelar o Cristo que habita dentro de você. Sabe? Deixa eu contar algo. Dia 10 de novembro de 2015, quando Deus recolheu a Luísa. Cara, pensa numa dor que eu não quero que você sinta.
Eu conheci o Vini e a Vivian em 2017, quando eu fui fazer Muay Thai para mim não entrar em depressão. E acabei entrando porque o Vinícius batia em mim todo sábado. Brincadeira. A Vivian já bateu em mim também. Estou com o microfone aqui, professora. Escute essa história. Quando você acha que é o fim, é só o começo. Eu era músico e a minha vida era tocar. Eu amava isso, amo ainda. Eu ia fazer uma piada com os músicos, na hora que o senhor falou de sentar. Eu falei, mas os músicos também não sentam, não ficam na igreja. Mas não vou falar isso aqui, que aqui são tudo bênçãos. É só na minha. Sabe o que eu venci na igreja lá? Eles estão assistindo o culto agora, cara. Verdade, eu fiquei feliz. Falei, cara, eles estão assistindo o culto, cara. Falei, meu, estão se convertendo meus músicos. Os meus, né? Os meus não assistiam culto, acabava, ia tudo pro estacionamento. Um dia eu fui no estacionamento, falei, o que está acontecendo aqui? Está transmitindo live? Não estava não. E eu sempre gostei de tocar e sempre fiz muito bem isso, presta atenção. Quando a Luísa morre, querido, sabe quando você fica sem chão? Porque eu nunca tive uma palavra que eu seria pastor, eu nunca tive uma profecia que eu seria algo do tipo. Nunca tive isso. E eu lembro que quando a Luísa morreu, eu estava jogado no chão, pegue isso, chorando, que nem um lixo. Porque é uma dor que você, querido, não queira saber. E um amigo meu que mora nos Estados Unidos, hoje, ele pegou eu no colo, literalmente colocou eu no sofá. E eu disse assim para ele, Marcelo, o senhor parece muito com ele, inclusive na hora de ministrar aqui, o senhor lembrou muito ele. Marcelo, se Deus me ama, que Ele apareça aqui na minha frente, porque eu não estou entendendo porque que Ele me odeia tanto. Pegue isso, igreja. Comecei a lembrar da infância, falei, por que Deus me despreza? Por que Ele me criou? Por que Ele colocou no ventre da minha mãe? Por que Ele está fazendo isso para mim, cara? Rato de igreja, vivo na igreja. Eu não merecia passar por isso na minha cabeça, escute isso. Não deu 20 minutos. E 3 meses antes, meu sogro tinha falecido de infarto. Então a casa da minha sogra era um luto, já durava uns 3, 4 meses ali. Então o portão ficava aberto e parecia zoológico. Todo mundo ia ver a gente chorar. E eu lembro que depois que eu falei isso, o pastor chegou, a missionária Regina, que já faleceu há 7 anos. Eu não a conhecia, a igreja. E ela encostou na porta da casa da minha sogra, eu nunca tinha visto ela. E ela disse assim, ei, casal, por que choras? Minutos antes eu tinha perguntado para o Marcelo se Deus existe mesmo que Ele desça aqui. Naquele momento que a missionária Regina chegou na porta, ela profetizou algo que nós estamos vivendo hoje. A gente viu ela 3 vezes ou 2 vezes na vida. E foi uma cachoeira do céu que trouxe sentido. Uma semana depois nós estávamos voltando a trabalhar, consolando as pessoas, porque o Senhor tirou a depressão da gente. Nós não fomos aquele casal que ficou chorando para os cantos, nós consolamos pessoas e pessoas e pessoas e pessoas. E aí a psicóloga falou, Rafa, você tem que procurar uma atividade física. Entrei no Muay Thai achando que era boxe, estava escrito kickbox, eu achei que era boxe, uma confusão, igual a confusão de hoje. E quando eu vi que eu estava treinando, eu estava tomando chute, eu falei, mas boxe chuta? Que boxe que é isso, né? Não, mas era kickbox. Pouco tempo depois, ali na academia, o Vini, e a Vini está aqui para falar para vocês, eu consegui conquistar o coração dos alunos ali. E eu ainda não era pastor. Eu estava num probatório para ser consagrado, naquele ano. Pouco tempo depois, existia um projeto social, pega isso aqui, de crianças que faziam aula, e o professor, que era Vinícius Pisa, não podia dar mais aula. E eu sem experiência nenhuma, grau novo. Mas o Regis falou assim, ó, vai lá, eu te ensino um soco, você ensina um soco lá. Mas você tem algo, Mindu, você carrega. E foi a primeira vez que eu tive contato com um projeto social. Crianças carentes, a qual o Senhor me enviou, e ali nós começamos um trabalho, eu com a minha esposa, uniformizamos eles, comprávamos tênis para eles, quem precisava, ajudávamos na escola, eram como filhos. E aí, no primeiro aniversário que nós passamos juntos,
eles fazem uma roda, presta atenção nisso. E nessa roda, a Bárbara, que hoje é membro da igreja, eles são membros da igreja onde eu sou pastor, eles vão de Piracicaba para a igreja hoje. Rio das Pedras, uma cidade que fica 15 minutos de Piracicaba. E a Bárbara, ela começa a ler um texto, tenho esse vídeo nas minhas páginas, nas minhas redes sociais. E ela, no meio do vídeo, cheio de criança carente do lado, ela fala assim, ó: foi preciso que a Luísa morresse para que hoje nós tivéssemos um pai. Olha para mim, igreja, a sua ferida não é porque Deus te odeia, a sua ferida vai gerar vida muito mais do que você imagina. Há um propósito sobre, só vai, o Senhor vai com você no caminho. Tem tempestade, mas você vai chegar do outro lado. A grande questão é que há propósito na sua vida. A dificuldade, a tempestade, ela revela aquilo que o Senhor é na sua vida. Você não passa a tempestade é porque Deus te odeia, não. É porque Deus te ama tanto que quer te promover, igreja. As suas feridas têm poder para curar, em nome de Jesus. E ali foi consagrado a pastor, Lagoinha, escute isso aqui. E há 2 anos, e 4 meses, 5 meses, fui enviado para Rio das Pedras. Eu vou resumir, depois você segue lá. Nós temos 2 anos de igreja, estou com a Bruna e o Jefferson aqui. Nós, 2 anos, somos uma das igrejas mais relevantes da cidade. Mas calma, recebi 2 ameaças de morte quando eu cheguei. O vereador tentando fechar a gente, igreja da Parede Preta. Apanhei que nem cachorro naquele lugar. Mas as dores que eu passei com a minha filha, nada se compara àquilo. Então aquilo para mim não era nada, porque eu aguento tempestade, porque eu já passei tempestade pior. E 2 anos depois, somos uma igreja que tem mais projeto social da cidade. Temos um terreno, escute isso aqui. Não tinha salão para alugar, achei um terreno abandonado, parecia um cemitério. Eu falei, a igreja vai ser aqui. O pessoal olhar para mim e me induzir, você é louco. 2 anos depois, temos escola de futebol lá dentro, escola de vôlei de areia, escola de luta, aula de balé de graça, mercado solidário, horta comunitária. E em julho vai inaugurar o primeiro varejão da cidade de Rio das Pedras. Rio das Pedras nunca teve feira, vai ser no estacionamento da igreja. Sabe qual é o nome do varejão? Luísa Rocha. Sabe qual é o problema? Você está passando a tempestade, está achando que é o fim. Você não crê, você não tem fé. Olha para mim, Deus tem algo muito especial para a sua vida, mas você não crê. Ele já disse, ó, passemos. Ele está junto para outra margem. Jesus está com você. Ele vai passar para o outro lado. E na tempestade, Ele caminha sobre as águas. Ele está na polpa, se precisar, Ele não vai soltar a sua mão. Então não tenha medo. Coragem, igreja. Qual é o Cristo que você tem professado lá fora? Você é corajoso para testemunhar tudo aquilo que está dando errado aqui? Me entristece colegas de ministérios montando igrejas que parecem shoppings. Virou uma indústria que o máximo que a igreja conhece da outra pessoa, sabe o que é? O corte de cabelo, a nuca. Porque não tem relacionamento, Vini. Não sabe nem o nome. E fala que isso é igreja, isso é boteco de aleluia. Sabe o que é um boteco? É um lugar onde as pessoas se reúnem para comprar prazer. Porque a bebida traz prazer, você tem que pagar a bebida se você não sabe. Sabe o que virou igreja? É um lugar onde eu oferto por minutos de prazer. Boteco de aleluia. Mas igreja do Senhor é relacionamento. Quando você não tem fé, eu pego a sua mão. Quando eu não tenho fé, você pega a minha mão. E juntos nós vamos alcançar a plenitude do Senhor. Olha para mim, olha para mim. Tá tudo bem a igreja crescer, querido. Isso não é um discurso de um pastor derrotado. Tá tudo bem. Mas eu vejo pessoas postando nas redes sociais, igrejas grandes, como se fossem moda. E na segunda-feira vivendo a vida de qualquer maneira. Olha para mim, olha para mim. Deixa eu falar algo para você. O inferno, ele existe. E deixa eu dar uma notícia para você boa. Boa notícia que eu vou dar agora é boa, pastor.
inferno não é um lugar de pecadores. Dá um sorriso. Não é, o inferno não é lugar de pecadores não, querido. O inferno é lugar de pessoas que não se arrependem. Olha para mim. Porque você pode estar frequentando uma igreja há 16 anos, mas não ter se arrependido. Pode ser o maior santo, mas não se arrepende daquilo que precisa se arrepender. O Senhor quer consertar a sua vida nessa noite, para que você viva uma vida reta a partir de hoje. Não deixe a tempestade ditar aquilo que você é. Desfaz essa cara de bosta. Falei, não pode falar. Me perdoa, falei bosta no seu altar. Me perdoa. Dá um sorriso. Porque se Jesus Cristo vive, reina, em breve voltará, isso tem que estar, sabe, estampado no meu rosto. Não importa o deserto que eu estou passando, não importa a tempestade, mas eu sei que Ele está comigo. E o mundo precisa crer através das minhas dores, das minhas dificuldades, das minhas lágrimas. O mundo precisa crer que Jesus vive. Filipenses 4. Verso 6. Dá um sorriso. Já estou terminando, dá um sorriso. Por favor, não me odeiem. Seu pastor é mais louco que eu. Eu vendo ele falando ali, eu rachando o bico, meu, achei uma versão pior que a minha. Né, Bruno? Nós falamos, né? Eu achava que eu era louco no altar, eu tenho mais louco. Deixa eu contar uma coisa para você. Lá, quando eu cheguei, deixa a Bíblia aberta. Era um terreno abandonado, né? E os usuários de droga tinham roubado os fios. Estava abandonado, pra você ver a história lá. Não tinha nada, não tinha nenhum gato para puxar pro rabo. Nós construímos tudo. E aí eles passavam lá. E eu parei eles na esquina uma vez e falei assim, rapaz, eu tenho cara de nóia, falo que nem nóia, eu tenho esse privilégio. E eu cheguei para eles, né, nunca viram numa moto com a minha brisa, dando grau. E aí, eu cheguei para eles e falei assim, ó, a partir de hoje vai ser uma igreja assim, assim, assim. Se vocês roubarem um fio, eu arranco uma mão de vocês. É 1 para 1. Escute a história, escute o testemunho de bênção. E a notícia correu no bairro lá. E hoje, eu tenho um lugar na igreja, que é as casinhas que eu tenho colchão, chuveiro. Durante a semana eu fico lá, eles passam lá para comer comigo às vezes e dormir durante o dia lá. São meus amigos. Morrem de medo de mim, essa é a verdade. Eles deduram o outro, pastor, fulano estava tentando roubar aí outro dia. Daí o cara falando, eu não, pastor, pelo amor de Deus. Olha, eu quebro você na madeira, hein, rapaz. Mas sabe, igreja, você ainda não entendeu aquilo que o Senhor te chamou, você é referência lá fora, cara. E sabe por que você se vende? Porque você não conhece a palavra. Calma, segura na cadeira, a máscara de oxigênio vai descer, segura aí. Nós cantamos canções, falamos que Cristo vive, mas nós não acreditamos, eu vou provar. Porque no YouTube ou na igreja nós procuramos pastores que, sabe, você vai vencer, amém, você vai conquistar, glória a Deus. E, sabe, os caras te inventando quando da carochinha, calma. Sabe por que Jesus colocou os discípulos daquela tempestade? Para formar o caráter daqueles homens. Não era para encher o bolso deles, não era que ia dar apartamento, não era que ia sair vitorioso, era para revelar o caráter de Deus. Calma, pastor, mas eu não vou ser vitorioso. A própria Bíblia ensina em vários versículos que aquilo que é seu, já é seu. Então você não precisa se preocupar mais, amém? Eu quero ler Filipenses 4, 6 e 7, diz assim, ó: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. E então a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e o pensamento de vocês, de Jesus Cristo. Há uma garantia do céu para a sua vida. Você não vai morrer, querido, você não vai passar fome, você não vai ficar sem se vestir. Para de ficar preocupado com essas coisas. Quem fica preocupado com isso é os pagãos, aqueles que não creem. Nós somos o povo que estamos avançados. O Senhor está garantindo isso para nós. A nossa preocupação é se tornar aquilo que a Bíblia diz. Se eu minto, eu não minto mais. Se eu sou um mau marido, eu não sou mais. A Bíblia revela sobre um caráter de santidade, não sobre um oferecimento de coisas.
Então o deserto que você está passando é para que seu caráter seja moldado. Não é porque você é vítima da sociedade. Eu sou vítima da sociedade. Cria vergonha na cara. Deus está mudando a sua vida a partir de hoje, igreja. Você não veio receber nada aqui nessa noite. Você veio se esvaziar daquilo que você se encheu durante a semana no seu secreto. E aí, quando eu chego aqui na igreja, eu chego pro Vini. E aí, Vini, tá tudo bem lá, cara? Como tá a família? O filho tá bem? Precisando de alguma coisa? Querendo que eu ore por você? Eu me esvazio daquilo que eu me enchi. Nós não somos um grupo de pessoas trabalhando para Jesus. Jesus nem precisa do seu trabalho, não, viu? Quem aqui é pai? Levanta a mão. Não sei se você já teve a oportunidade de lavar seu carro ou sua moto. Aí vem um ranhentinho de 2 anos, né? Pai, quero te ajudar. Só atrapalha você. Vontade da voadora. Sai daqui, moleque. Mas você não faz isso porque ele está te atrapalhando, ele não está te ajudando, mas você quer estar com ele, amém? Deus não precisa do seu trabalho não, querido. Ele faz tudo se precisar sozinho. É que ele só quer estar com você. Você não é importante em trabalho. Você é importante em caráter. Aquilo que é revelado através do que sai da sua boca. O deserto, querido, a tempestade não é o lugar de morte, não. É a escola de Deus para nós nos tornarmos pessoas melhores. E passado 9 anos da morte da minha filha, em julho de 2025, uma cidade que eu nem conhecia, vai ter uma feira, coisa que nunca teve, porque um dia o Senhor tirou o meu bem mais precioso. Porque um dia eu chorei, me joguei no chão, achei que era o fim, mas eu continuei, porque Jesus falou: ei, passemos para o outro lado. Eu nunca duvidei que Jesus estava comigo nessa caminhada. Estou caminhando porque eu tenho certeza que Ele está comigo. Não há preocupação sobre a minha vida, porque eu sei que de tudo eu não terei, necessidade de nada. Deus está cuidando de tudo. Então hoje eu sou pastor. Se você entrar no meu Instagram não tem nada, nem siga a minha vida, não tem nada interessante. Mas sabe que eu sou pastor hoje? Eu falo na igreja que eu sou motorista do busão. Não tem furo na minha mão. Levanta sua mão aí, pastor Rony. Brincadeira, pastor Ismael. Levanta a mão, ó. Não há furo sobre a mão do seu pastor, sabe por quê? Porque nós somos os motoristas do ônibus, qual você entra e nós guiamos você até o destino celestial. Mas quem é o dono da empresa? É Jesus Cristo. Então não há poder sobre mim, eu sou só o motorista do ônibus. Para de endeusar pastores. Para de entrar no YouTube para ver se dízimo é de Deus, se não é. Existe uma palavra nesse altar, Deus trouxe você para essa casa. Há alimento aqui. Que você possa ser transformado no seu DNA. Dá um sorriso, pelo amor de Deus, igreja. Me abraça no final, vou estar na porta, me abraça. Vou estar vendendo meus livros, tá bom? Mentira, não tenho livro não. Mas me ajuda a escrever um. Pastorzão Vida Louca, volume 2. Para falar que já teve um. Olha para mim. Você me vê sorrindo hoje. E quando eu olho para a igreja, eu lembro de todas aquelas dores que eu senti, sabe? Porque a dor, querido, não é algo que eu estou falando para você não sentir. Não, tem que sentir, tem que chorar. Eu fico imaginando, minha filha teria 17 anos hoje. Sabe, eu fico imaginando às vezes como seria chegar um cara na minha casa, eu quebrar ele na madeira. É verdade. Pensando que a altura que ela teria, né? Às vezes eu penso quantas coisas nós deixamos de viver juntos, como família. A dor, ela existe. Deixa eu falar um segredo para você aqui, eu vou revelar, mas não conta para ninguém, não grava isso. Tem dia que eu não tenho vontade de levantar da minha cama. Olha para mim. Tem dia que eu só quero chorar. Tem dia que se tivesse uma arma eu atirava na minha cabeça, sendo pastor de igreja. Tem dia que eu não quero ver ninguém. Mas aí eu lembro que eu sou pastor e tenho que ir para a igreja. E quando eu chego lá, através do abraço dos irmãos, Deus começa a falar comigo.
valeu a pena, está valendo a pena. Todo sofrimento, toda lágrima, toda tempestade vai valer a pena. A única garantia que eu quero deixar para você nessa noite é que passemos para o outro lado. Não sou eu que estou prometendo, nem tem furo, mas aquele que está prometendo está na palavra. O próprio Jesus está pregando para você nessa noite, porque o meu esboço é a palavra. Não tem nada escrito por mim aqui, para não correr o risco de eu inventar a história que a Bíblia não diz. Então o Senhor está dizendo para você nessa noite: passemos para o outro lado. Há garantia que você vai chegar ileso. Você vai viver as promessas e a sua vida vai revelar a glória de Deus para o mundo, para Laranjal Paulista. As pessoas vão crer através de você. Você vai ser um testemunho vivo de uma linda história. Se você puder, feche seus olhos nessa noite. Só preste atenção naquilo que eu vou orar com você agora. Pai, em nome de Jesus, eu oro por pessoas que chegaram aqui nessa noite desencorajadas, Pai. Pessoas que já estão sem esperança naquilo que estão buscando, já acham que o Senhor não está respondendo mais. Já está achando que o Senhor não está na vida delas, parece que estão esquecidas. Feche os olhos, feche os olhos. Mas eu vim de Piracicaba aqui dizer que o Senhor vive e reina e breve voltará. E nós vamos passar para o outro lado com o Senhor segurando nas nossas mãos. Nós vamos viver milagres que o Senhor, se precisar, vai colocar chão onde não tem, abre porta onde não existe, porque o Senhor está conosco. Nós não vamos sucumbir. Nós somos aqueles que creem. Nós não duvidamos, nós temos fé, nós jogamos daquilo que nós não vemos, mas sabemos